Olá, alunos. Sou a professora Rosivana Amaral, professora de Ciências, e a nossa aula de hoje é sobre as infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas antigamente por nós por doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Nós vamos estar conhecendo hoje um pouco sobre essas doenças que acometem o ser humano, que acometem o nosso sistema reprodutor. Então, antigamente, nós chamávamos de doenças sexualmente transmissíveis ou DST. Atualmente, nós chamamos de infecções sexualmente transmissíveis, IST, e são infecções transmitidas principalmente por meio do contato sexual com uma pessoa infectada. Anteriormente, preferia-se adotar a denominação de doenças sexualmente transmissíveis. Entretanto, doença remete a sintomas e sinais visíveis, o que nem sempre é observado nesses casos, sendo algumas infecções assintomáticas por toda a vida, devido essa característica, dessas infecções, foi que atualmente se mudou o nome, de doenças sexualmente transmissíveis, DST, para infecções sexualmente transmissíveis, chamadas de IST. Transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs. As infecções sexualmente transmissíveis, IST, são principalmente transmitidas por contato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal, sem uso de preservativo, da camisinha, masculina ou feminina. Algumas ISTs, no entanto, podem ser transmitidas ainda de outras formas, como durante a gestação, pelo parto ou no momento da amamentação, compartilhamento de agulhas e outros objetos cortantes contaminados, além de transfusão de sangue contaminado, que atualmente é muito raro, acontecer hoje em dia através, a transmissão destas doenças através da transfusão de sangue. Sintomas das infecções sexualmente transmissíveis. Os principais sintomas das ISTs, de acordo com o Ministério da Saúde, são corrimento. O corrimento pode apresentar na região do pênis, vagina ou ânus e pode ter coloração variada, como amarelado ou esverdeado. Além de diferente cor, pode ter cheiro forte e provocar coceira. Feridas. As feridas são decorrentes da DST, podem aparecer na região genital ou ainda em outras partes do corpo. As feridas podem causar dor ou não. E verrugas, que geralmente indicam infecções pelo HPV. Essas verrugas, de uma maneira geral, não causam dor e possuem uma aparência que lembra uma couve-flor. Tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. O tratamento das infecções varia, uma vez que estamos falando de diferentes infecções, sendo algumas causadas por vírus, bactérias ou fungos. Naquelas doenças causadas por bactérias, como é o caso da sífilis, por exemplo, o tratamento é baseado no uso de antibióticos. Vale salientar que algumas IST possuem tratamento que leva à completa cura e outras que não possuem cura, como é o caso da infecção pelo HIV, no caso a doença chamada de AIDS, a infecção chamada de AIDS. Nas IST que não possuem cura, o tratamento visa o controle da infecção. E nós vamos para a prevenção das infecções. As prevenções é feita principalmente, geralmente com o uso da camisinha, seja ela feminina, seja masculina, como eu falei no início, em qualquer tipo de relação sexual. Isso significa que a prevenção deve ser feita quando houver contato vaginal, anal, oral, ou outra forma de prevenção contra ST envolve vacinar-se contra as doenças que oferecem essa opção. Entre as vacinas disponíveis, podemos destacar a vacina contra a hepatite B e contra o HPV. Para se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis, a melhor forma é utilizar camisinha em toda relação sexual.
Aqui nós vamos estar conhecendo algumas doenças que causam feridas, tá? Qual é um dos sintomas, né? Temos o herpes genital, o cancro mole, o linfonodo venéreo e a donovanose. Herpes genital causa ardência e vermelhidão seguida de pequenas bolhas agrupadas que rompem e formam feridas dolorosas nos órgãos genitais. As feridas podem durar de 1 a 3 semanas e desaparecem, mesmo sem tratamento. Mesmo após o desaparecimento das feridas, a pessoa continua infectada. O cancro mole são feridas dolorosas e com pus nos órgãos genitais. Pode aparecer caroços na virilha que rompem e soltam pus, e mais comum nos homens. O linfogranuloma venéreo, a ferida nos órgãos genitais que muitas vezes não é percebida e desaparece sem tratamento. Depois surgem caroços na virilha que se rompem e soltam pus. Donovanose começa com caroço e em seguida forma uma ferida que cresce em volume e extensão, não dói e não tem íngua. Nós vamos ver algumas imagens dessas doenças causadas por feridas, ou infecções, herpes genital, cancro mole, linfogranuloma venéreo e a donovanose. Nós vamos ver aqui algumas doenças, só voltando aqui, que é a sífilis, tá? Que também ela existe 3 fases, a primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Então, a sífilis também é causada por ferida, A primeira fase é uma ferida indolor nos órgãos genitais, acompanhada de íngua na virilha. Sintomas surgem de 1 a 12 semanas após o contágio. As pessoas infectadas podem não apresentar sintomas. Na segunda fase, sífilis secundária, ocorrem manchas no corpo, principalmente nas palmas das mãos e na palma dos pés, e os sintomas surgem até 6 meses após o contágio. Não coçam, mas podem surgir ínguas no corpo. A primeira fase da sífilis, apenas uma ferida, e a segunda fase com ferida nas palmas das mãos e dos pés. Sífilis terciária, que é a terceira fase, ocorre em vários anos após o contágio e pode ser afetados a pele, o coração, ossos e cérebro, podendo levar à morte. E a sífilis congênita, que é transmitida ao bebê durante a gravidez. O bebê pode morrer ou pode ocorrer o aborto ou parto prematuro ou nascer com defeitos físicos. Doenças que causam feridas, tá? Aqui nós temos a terceira fase da sífilis, quando essa bactéria atinge o coração, os ossos, o cérebro, levando à morte da pessoa. Doenças que causam corrimento no homem, temos a gonorreia e a clamídia. No homem manifesta-se com corrimento amarelado ou esbranquiçido, clamídia, no canal da urina e ardência urinar. Tanto a gonorreia quanto a clamídia, quando não tratadas, podem causar esterilidade. Aqui nós temos a imagem da gonorreia e clamídia, que causa o principal sintoma é o corrimento. Doenças que causam corrimentos na mulher, vaginais, corrimento e vaginais, tricomoniase, vaginose bacteriana, candidíase, gonorreia e clamídia. Então, a tricomoniase é o corrimento amarelo esverdeado, causa coceira e dor no ato sexual. Os parceiros, mesmo não apresentando sintomas, necessitam também fazer o tratamento. A vaginose bacteriana, corrimento branco amarelado, não muito intenso, cheiro ruim de peixe podre, principalmente depois do ato sexual ou no final da menstruação. E a candidíase, que é o corrimento de cor branca, tipo leite coalhado, coceira intensa, ardência durante o ato sexual, irritação nos órgãos genitais. E a gonorreia e clamídia na mulher, causa corrimentos que, quando não tratados, podem causar infecções nas trompas e ovários, causando o que se conhece por doença inflamatória pélvica, DIP. Um quadro muitas vezes grave, que pode causar esterilidade e até a morte. A maioria das mulheres infectadas não apresentam sintomas, podendo ter corrimento vaginal sem cheiro e sem coceira. Nas gestantes, podem ser transmitidas no parto, causando cegueira no bebê. Doenças que causam corrimento, que nós já vimos agora
Nós vamos ver as imagens: tricomoniase, candidiase, vaginose bacteriana, gonorreia e clamídia. Condiloma acuminado, são as doenças que o principal sintoma é verrugas não dolorosas, isoladas ou agrupadas, que aparecem nos órgãos genitais ou no ânus. Crescem mais rapidamente durante a gravidez em pacientes com imunidade deprimida. A falta de tratamento adequado pode predispor ao câncer do colo uterino ou do pênis. Algumas pessoas podem ser infectadas e não apresentar as verrugas. O condiloma acuminado é uma doença muito grave, tá? E a AIDS, o que é, como não se pega, como evita e como fazer o sexo sem risco. Tá? Então a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a AIDS. O que é a AIDS? A palavra AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é uma doença resultante da infecção pelo HIV, vírus da imunodeficiência humana. Ele ataca e destrói as defesas do corpo, levando a pessoa à morte. Como se pega o vírus da AIDS? Fazendo sexo vaginal, oral ou anal, sem camisinha, com alguém infectado, homem com mulher, homem com homem ou mulher com mulher. Compartilhamento de agulhas e seringas com sangue contaminado pelo HIV. Esta é a forma mais direta de contrair o vírus da AIDS, mas na euforia de outras drogas como o álcool, as pessoas podem se expor ao risco de fazer sexo sem uso de camisinha. Da mãe para o filho durante a gravidez, ou parto, ou na amamentação, através de transfusão de sangue contaminado pelo HIV, daí a importância de se receber sangue testado para o HIV e outras doenças. Outra forma menos frequente de transmissão se dá através de materiais perfuro-cortantes contaminados pelo HIV, utilizados na aplicação de tatuagens, infecções, nos serviços de manicure e barbeiro, alicates, navalhas e lâminas de barbear, principalmente, instrumentos odontológicos e cirúrgico, entre outros. Lembre-se, pessoas infectadas pelo HIV podem ter aspecto sadio. Como não se pega a AIDS? A AIDS não é transmitida em banhos de piscina, vasos sanitários, maçanetas, bancos de ônibus, nem sentando ou pisando em locais quentes ou frios. Também não se pega a AIDS através de abraços e apertos de mão. Como evitar a AIDS? Usando camisinha em qualquer tipo de relação sexual na oral ou vaginal, seja homem com homem, mulher com mulher ou mulher com homem. Não compartilhando seringas ou agulhas, só recebendo transfusão de sangue quando for testado, evitando contatos com objetos perfuro-cortantes não esterilizados. Como fazer sexo sem risco? A única forma de não correr risco em uma relação sexual é usar sempre e corretamente a camisinha. A AIDS não tem cura nem vacina preventiva, por isso a camisinha é a única proteção contra o HIV. O que fazer se um amigo tem o HIV ou está doente de AIDS? A melhor maneira de ajudar um portador de HIV ou doente de AIDS é sendo um amigo de verdade. A AIDS não é transmitida ao se fazer carinho, indo à escola, nas festas ou fazendo esportes juntos. Então, nós já conhecemos, hoje existe um grande preconceito relacionado às pessoas que apresentam a AIDS. Tá? Então, hoje a gente aprendeu um pouquinho a conhecer as formas de como se pega o vírus, como se prevenir e como evitar a AIDS e o que é essa doença. Tá? O que significa negativo e positivo no teste anti-HIV? O resultado negativo indica que até aquele momento a pessoa não está com anticorpos contra o vírus da AIDS detectados no exame. Se houver situação de exposição a risco para o vírus da AIDS, o teste anti-HIV deve ser repetido após 6 meses, evitando, é claro, expor-se ao risco nesse período. Esse é o tempo que o organismo leva para produzir os anticorpos após a infecção. O teste não dá imunidade contra a doença. O resultado positivo indica que a pessoa está infectada pelo HIV e pode passá-lo para outras pessoas. Teste positivo não significa que a pessoa esteja doente de AIDS. Ela pode ser apenas uma portadora do vírus. Disse que uma pessoa tem AIDS quando apresenta os sintomas da doença. E a melhor forma de prevenção, como a gente já falou, tá? É a camisinha masculina e feminina,
tá? E aqui nós temos a imagem de um teste, né? Como se faz o teste para detectar se uma pessoa é portadora do HIV, tá? Aqui nós temos, né, o teste que se faz para testar. E aqui como usar a camisinha corretamente, né? Também é uma forma de estar se prevenindo, colocando a camisinha de maneira correta, tá? E espero que vocês, né, tenham entendido, compreendido um pouco sobre, né, o nosso assunto de hoje, sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Como você viram, são várias essas infecções que afetam a população, né? Algumas são muito graves, né, e pode até mesmo levar à morte, né? Por exemplo, a sífilis, a AIDS, né? E outras que são relativamente simples e podem ser tratadas com um remédio, com um medicamento. Fato é que essas infecções podem ser facilmente prevenidas com um sexo seguro. Use camisinha, tá? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, né, e compreendido um pouco sobre a